passagem com a qual quero começar já foi lida, mas eu quero ler de novo, para ficar mais ainda arraigada nas nossas mentes e corações. Está lá em Lucas 2, de 1 a 7, que fala do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o nosso assunto principal hoje. Embora vários outros assuntos consequentes deste irão ser abordados, já tem sido, inclusive, ao longo da noite, ao longo das letras dos hinos, mas também, se Deus quiser, com esta pregação. Então, Lucas 2, de 1 a 7, nós lemos assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, por um lado, até nos sentimos não muito animados a comentar um texto tão rico, tão belo, tão profundo, tão multifacetado, tão cheio de glória, cheio de mistério. E quem é o pregador para se propor a expandir isto? Por outro lado, somos honrados em fazer isto porque somos chamados para isso, não apenas o pregador de um púlpito com microfone, mas cada um daqueles que te conhecem, vieram a te conhecer como Pai. Esta necessidade, este prazer de proclamar o Evangelho, que obviamente tem como um dos pontos centrais isto aqui, o nascimento do teu Filho Jesus Cristo. Então, quanto à alegria que nós temos em proclamar, obrigado. E quanto à total incapacidade de podermos fazer isto à altura, entregamos nas mãos do teu Santo Espírito, para que nos capacite, a mim que levo a pregação e aos que vão ouvi-la, e que esse próprio Espírito trabalhe dentro dos corações, cada um conforme a sua própria necessidade, e as necessidades que cada um tem aqui, nós achamos que sabemos, pelo menos aqueles dos nossos mais íntimos, mais próximos, podemos até acertar um pouco, mas estaremos longe de penetrar realmente na base de cada necessidade que cada um tem diante de ti, especialmente no aspecto espiritual, de fé, de estar diante de ti aprovado em Cristo ou reprovado sem Cristo, e não há uma terceira opção para a humanidade. Então, abençoa o que vai ser dito aqui, que seja para a honra e glória do teu Filho Jesus Cristo, e seja cheiro de vida para a vida naqueles que são salvos, cheiro de morte para a morte nos que não foram chamados, mas têm a obrigação de ouvir e a responsabilidade de abrirem os corações e aceitarem Cristo. Que cada um assuma a sua própria responsabilidade, incluindo aqueles que já somos crentes, a responsabilidade não mais de aceitar ou rejeitar, porque já aceitamos,
mas de vivermos de uma maneira digna, de maneira à altura da confissão de crentes que fazemos com a nossa boca e espero com a nossa vida, que é bem mais difícil do que apenas com a boca. Então, que Cristo seja o grande honrado entre nós aqui. Em nome dele te pedimos e agradecemos. Amém. Então, o texto descreve o nascimento de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se encarnou e veio a este mundo mais ou menos 2000 anos atrás. O Natal, como nós conhecemos, é a comemoração deste nascimento, ou termina sendo a comemoração de um aniversário. Em cada aniversário, é muito natural que cada um que está ali comemorando a sua data aproveite para meditar. Estou cada dia mais longe do meu nascimento, claro, e mais perto da minha morte. Não tem jeito do ser humano falar em nascimento sem falar, ou pelo menos pensar em morte. As duas coisas andam lado a lado, porque quem nasceu vai morrer, a não ser uma certa geração extremamente abençoada, quando Cristo voltar e estiver viva, e vai ser transformada, mas a parte desta pode ser até a nossa ou não, mas seja a parte disso, nasceu, vai morrer. Estou comemorando a data do meu nascimento, então não tem jeito. Estou refletindo no tempo que eu tenho de vida, como foi minha infância, minha adolescência, e estou refletindo nisso, não tem jeito dessa reflexão terminar numa reflexão e quanto tempo eu tenho para frente. Outra maneira que é a mesma coisa, o passado está cada vez mais distante e o futuro está cada vez mais próximo. Então, trazendo para o nosso assunto, cada Natal que passa, o mundo fica mais... Nós ficamos mais longe do nascimento de Jesus Cristo. Eu estou falando em 2000 anos, há 500 anos falou-se em 1500 anos, há 1000 anos falou-se há 1000 anos, Jesus nasceu. Hoje estamos nos 2000. Não sei se alguém vai chegar a 2.100, 2.200, 2.300, não sei. Ou não vai chegar nem a 2030, não sabemos. Mas o fato é que, obviamente, cada dia fica mais longe o nascimento de Jesus Cristo e o seu ministério na terra, e cada dia fica mais perto o futuro. E o que a Bíblia diz sobre o futuro de Jesus Cristo? Ou melhor, perguntando, que informações ela tem a nos dar quanto ao que acontecerá no futuro sobre Jesus Cristo, especialmente no que concerne à terra, aos seres humanos, a nós. Entre muitas respostas possíveis, vou ver apenas um. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Se não quiserem ir até lá, eu posso chegar só e ler. Diz assim, Atos 1, de 9 a 11. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: varões galileus, homens galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus,
que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Como falei, tive que escolher uma entre dezenas, centenas de passagens que respondem à pergunta e com relação ao futuro. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? Então agora podemos completar o raciocínio. A cada Natal que passa, mais longe o dia que Jesus nasceu, e mais perto o dia que ele, então, voltará, conforme foi predito. Mas alguns, eu gostaria até de dizer, alguns poderiam perguntar, ou comentar, mas, infelizmente, não é nem que poderiam, é que dizem mesmo. Será que esse retorno não será através do Espírito Santo, que ele enviou para habitar nos salvos? Será que esse retorno de Jesus Cristo não será pelo amor que Deus derrama nos corações? Não é assim que Jesus retornaria e desse caso, está até já começando a retornar à terra? Não é algo simbólico? A resposta que encontramos nas Escrituras, assim nós cremos, é que não é simbólico. É literal. Há alguma garantia disso, que é literal? Bom, a rigor, as próprias passagens das Escrituras são garantia, uma vez que o que está na Bíblia, independentemente se já aconteceu ou vai acontecer, é tão garantido quanto, porque é a própria palavra de Deus. Mas eu quero trazer uma garantia além, que é uma garantia baseada em fatos. A garantia de que algo nas Escrituras foi dado por Deus, isso é baseado em fé. Especialmente as coisas futuras, as passadas também, porque quantas coisas a Bíblia diz que aconteceram e muitos dizem que aconteceu nada. Então aconteceu assim, não aconteceu, mas não foi exatamente assim, foi mais ou menos. Então, muitas pessoas não aceitam que alguma coisa passada, já explicada pela Bíblia, que de fato aconteceu daquele jeito. Quanto mais ao futuro, mais pessoas ainda olham assim e dizem, não tem menor garantia, além da própria fé. Que tem gente que morre assumindo algo que a Bíblia diz que vai acontecer, e a pessoa dá a própria vida por aquilo, como espera-se de cada um que confessa Cristo como Salvador. Tenha essa mesma ousadia de coragem e de fé, mas está no terreno da fé. Mas eu quero lembrar aqui que nós temos uma garantia, pelo menos para cada um que festeja o Natal, ou que se propõe a festejar o Natal, uma garantia com base em algo passado, uma garantia da volta de Cristo, baseada em algo que aconteceu no passado. O quê? O próprio Natal. O próprio nascimento do Senhor Jesus Cristo é uma garantia de que Ele voltará. Por quê? Porque houve época em que o nascimento de Jesus Cristo era futuro. Hoje é passado. Hoje é fácil olharmos para trás e lermos nas Escrituras que Cristo nasceu. Sabemos até mais ou menos quanto tempo, como já dissemos. 20 séculos.
Hoje é passado. Qualquer coisa no passado fica fácil falar-se sobre ela, comemorar, ou comentar, ou coisa desse tipo. Estudar, porque aconteceu, deve haver registros. E é com muita naturalidade que todo ano, está chegando perto do Natal, começa a ver, a primeira coisa que vemos, vem as luzinhas piscando na frente dos prédios, das lojas e tal, lá por novembro, por aí, final de novembro, aí já vem a lembrança que Natal está chegando, tudo muito natural para nós, todos nascemos já ouvindo falar do Natal, e as formas podem mudar um pouquinho, antes de lâmpadas eram outras coisas, era luz neon, que hoje não se usa mais muito, muda muito a forma, mas de uma maneira geral é a mesma coisa. Natal, eu me lembro, Papai Noel, esperando para ver embaixo da cama, se já tinha trazido o presente, Natal para mim era só aquilo. Então, o fato é que todos nós nascemos ouvindo falar de alguma forma sobre esse famoso Natal. É natural, porque nós olhamos para trás. Mas houve época em que, obviamente, o Natal era para frente. Então, é o caso de perguntar, houve profecias de que ele iria nascer? Se houve, ele nasceu literalmente, ele veio ao mundo de fato, como as profecias davam a entender. Opa, isso já é uma pista enorme para quem quer, de alguma maneira, avaliar melhor como encarar as profecias que hoje encaram o futuro do retorno de Cristo. Um dia o retorno de Cristo será passado também. Claro, toda a história humana, como temos vivido na Terra, e até o dia que essa Terra ainda existir, tudo vai se tornar passado um dia. Então eu quero dar com vocês uma rápida olhada no tempo pré-nascimento de Cristo e ver o que as pessoas na época viam ou ouviam sobre o assunto. Vamos a meses antes do nascimento de Jesus Cristo. Menos de um ano do nascimento dele, mas alguns meses antes. Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, estou tirando do contexto toda a revelação do anjo do Senhor que apareceu a José, dizendo que a mulher dele, chamada Maria, iria ter um filho. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Isso aconteceu pouco tempo antes de Maria encontrar-se grávida do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E, obviamente, meses depois, Jesus Cristo nasceu. 9 meses depois que ela tornou-se grávida. Agora vamos retornar bem mais no tempo, sem muitas perguntas sobre, então, o que o anjo disse para José se cumpriu mesmo? Foi uma coisa real, literal? Quando fala em filho, é um filho mesmo, conforme estamos acostumados a considerar. Dará à luz um filho. Esse dará, como é dar à luz? É como toda mulher dá à luz? Será? Não sei, é uma coisa muito especial, grávida pelo Espírito Santo, transcende até a nossa mente isso.
Não sei. Esse parto vai ser totalmente diferente. Deve ser. Talvez, não sei nem se vai ter parto. Quando chegar, ele está lá, surgiu, de repente, tudo muito misterioso, eu não vou arriscar. Isso, duas pessoas, teoricamente, conversando, pessoas que souberam desta profecia, inclusive vendo Maria grávida, o ventre crescendo, e dizendo, como é que será esse nascimento? Vai ser meio... Eu estou curioso para ver. Não vai ser como alguém outro qualquer. Foi. Ela, de fato, teve o neném dela, como qualquer mulher. Bem literalzinho. O mais que nós poderíamos imaginar. Algo tão fantástico, tão espetacular, foi cumprido, sim, de uma maneira natural. Olhe bem, nós estamos querendo olhar para frente e aprender alguma coisa do passado, não sobre profecia de uma maneira geral, mas profecias sobre o nascimento de Cristo. Esse é o nosso assunto, para ver a questão da volta de Cristo. Então vamos para 700 anos antes, agora um pulo grande. Estamos agora com o profeta Miqueias. Capítulo 5, versículo 2, que diz assim: E tu, Belém Efrata, pequenina demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Se houvesse um mapa com milhares de cidades de Judá, Belém nem estaria lá. Coitadinha, coisinha como cidade, bem pequenina, insignificante. E você quer dizer isso? Se colocar milhares de cidades em Judá, Belém era tão pequena que não ia nem aparecer. Não era dezenas nem centenas, não, era milhares. É uma maneira tipicamente bíblica de dizer alguma coisa bem forte, talvez até exagerada, mas com o propósito de mostrar, de evidenciar uma verdade. De ti, quer dizer, de Belém, me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Isso foi profetizado, claramente identificado no Novo Testamento. Eu não vou poder descer a cada detalhe para provar que aqui é uma profecia sobre o nascimento de Jesus Cristo, e deve ter ocorrido em torno de 700 anos antes. Então, literal. Esse Belém Efrata, que é uma metáfora de um povoado e tal. Não, era um povoado de fato, real. Estava lá, Belém, no dia que Jesus nasceu, foi lá em Belém mesmo, do jeitinho que estava predito séculos antes. De ti me sairá. De lá nasceu então Jesus Cristo. E se formos olhar, as origens são desde os tempos antigos. Deus, falando da divindade de Jesus Cristo, desde os dias da eternidade, Deus e homem, perfeito. Então, foi cumprida a profecia de Miqueias precisamente, literalmente, no caso aqui, o local geográfico. Aí nós vamos retroagir um pouquinho, uns 50, 60, 70 anos antes, indo para mais ou menos 750 anos antes de Cristo, para Isaías, na famosíssima passagem que é tema de música, de sinfonia, de todo tipo de louvor humano, Isaías 9:6. Que diz assim: porque o menino vos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será
maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E a passagem continua. Mas aconteceu de maneira figurada? Não. Foi um menino, de fato, um bebê do sexo masculino que nasceu. Essa segunda parte, o governo está sobre os seus ombros, está faltando. Está faltando acontecer na terra. Ele é poderoso, toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra hoje, certo? O governo está sobre os ombros dele, o governo do universo inteiro, sim. Mas se formos pensar em governo da jurisdição dele como rei de Israel, não teve um dia em que ele atuou como rei de Israel. Nenhum. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Interessante, divindade de novo, a divindade dele, e príncipe da paz. Obviamente eu muito poderia falar sobre cada colocação desta, mas não vou, quero só novamente dizer, literalmente cumprida. Agora uma parte. A parte que um menino vos nasceu. Tanto que você comemora o Natal desde que você nasceu, certo ou errado, com Papai Noel no meio ou não, mas você comemora o tal do Natal. Quando você cresce e descobre que Papai Noel não existe, e muitas coisas, e você já vai filtrando mais e vai com mais seriedade comemorando o Natal. Mesmo assim, você que é crente em Jesus Cristo, chegará o dia em que você vai entender de fato como é este Natal, e você passou a comemorar o Natal de uma maneira ainda mais rigorosa, mais de acordo com os ensinos das Escrituras. Seja como for, o menino vos nasceu e você comemora, e o mundo inteiro comemora. Pronto, agora vamos para 4.000 anos antes de Cristo. Agora foi uma marcha ré. Estamos com Adão, e entendemos que esse é o tempo aproximado da história em que começou a história humana na Terra. Adão. Deus falando com Adão e Eva. Gênesis 3:15, já expliquei isso detalhadamente quando preguei sobre o livro de Gênesis, chamado proto-evangelho, o primeiro evangelho, o início do evangelho, a semente do evangelho. Esse versículo é extremamente importante no estudo das Escrituras. Porém, inimizade, Deus falando com Satanás, que estava na forma de uma serpente, entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não nos compete aqui explicar uma passagem dessa, que é muito passível de explicação, repetida também ao longo das Escrituras, e absolutamente correto ao se dizer que esse descendente aqui era Jesus Cristo, descendente da mulher, um ser humano. Então viria um homem para este mundo, e este mundo iria pisar Satanás na cabeça, liquidar, mas Satanás ainda iria feri-lo de alguma forma. Esse ferimento entende-se claramente como tendo sido a morte de Jesus Cristo. Então,
nós estamos vendo uma profecia em que o Natal é previsto 4.000 anos antes. Mas não está escrito Natal, claro, mas está escrito que viria um descendente da mulher, viria ao mundo. Como é que um ser humano chega ao mundo? Obviamente, nascendo. E foi, de fato, como aconteceu aqui. Então, cada pessoa que comemora o Natal e diz Feliz Natal, a rigor está comemorando várias profecias cumpridas, mesmo que não tenha essa consciência, mesmo que não saiba nem explicar direito o que é Natal, se acredita em tudo que a Bíblia diz, ou em parte, ou praticamente nada, não importa. Falou assim, Feliz Natal, quer queira, quer não queira, está jogando luz sobre profecias bíblicas de várias épocas que foram cumpridas. Obviamente, para aqueles que passaram aqueles 4.000 anos esperando, maneira de dizer, porque ninguém passou 4.000 anos vivo esperando, ou aqueles de 750 anos antes, ou 700 anos, esperando, demorou demais. Quer dizer que aquele descendente que viria da mulher, que Deus falou ali para Adão e Eva, iria demorar 4.000 anos para chegar na terra. Mas é tempo muito, pois é. E você veja que o tempo não corroeu a literalidade do que estava previsto. Vai chegar ao mundo um ser humano, descendente da mulher. Vai nascer um menino, diz lá Isaías, Miqueias, virá alguém, virá um filho. Então, pode ter parecido muito demorado isto tudo, e nós sabemos que pouco tempo antes de Jesus nascer, a expectativa estava bem elevada, que viria alguém, parece que estavam desconfiando, não sei exatamente em que grau, em que percentual havia essa espera, mas basta ler um pouco ali das Escrituras naquela época em que havia uma expectativa, aquele que há de vir, e os judeus esperavam o Messias, o ungido, aquele que viria reinar sobre eles, não tinham muita clareza sobre o assunto, mas havia uma expectativa muito grande de que alguém viria aí, alguém muito, muito importante da parte de Deus. Alguns podiam achar até que seria alguém divino, outros nem tanto. Devia haver todo tipo de pensamento, de ideia, e obviamente sem muita clareza, como disse, porque não havia esse nível de conhecimento, de revelação de Deus, mas a expectativa era muito grande que iria chegar, e não chegava. Até que um dia chegou. Não simbolicamente, mas quero enfatizar literalmente. Literalmente. Então, a primeira vinda nós comemoramos, é fácil. Olhando para trás, já nos acostumamos, inclusive. A segunda vinda, nós poderíamos aprender dela com semelhanças e com contrastes. E eu quero fazer 2 contrastes entre um e outro. Primeiro, o modo. Foi cantado aqui, foi lido aqui mais de uma vez. O modo foi humilde, que ele chegou pequenino, chegou bem pobre, como servo, até onde sabemos, 2 pessoas assistindo, numa manjedoura, uma chegada muito modesta. A segunda vinda, Mateus 24, agora era bom você chegar lá, você vai ver o que é um contraste. Mateus 24,
30 e 31, entre outras que poderíamos ler. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Já viram um contraste maior, mais contundente do que este? Exaltado, poder, muita glória, mandando em anjos, todos assistindo. Não vou nem comentar, porque só quero tocar. O motivo, contraste, a primeira vinda, tornar-se o Salvador do mundo, foi lido aqui. Derramando um sangue poderoso para salvar pecados de todos os seres humanos. Derramando um sangue poderoso para salvar o pecado de todos os seres humanos. Mas poder este que foi aplicado efetivamente para salvar os eleitos de Deus, ou seja, os que aceitaram o convite do Evangelho que Deus faz para toda a raça humana. Muitas passagens poderiam ser lidas. Paulo diz que Jesus veio esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Está lá em 1 Timóteo 1,15, não vou chegar lá, mas está escrito assim. Então é uma das formas de dizer, mas está lá, veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então está aí, propósito, pelo menos o propósito básico. Teriam vários subpropósitos. É um ministério, é uma existência, uma vida muito grandiosa, muito complexa para nós falarmos, uma missão muito grande para nós colocarmos tudo isso numa frase, duas frases, a missão de Cristo neste mundo. Mas a Bíblia até que faz isso, quando Paulo diz que ele veio ao mundo para salvar os pecadores. De maneira muito simples. Poderíamos tirar outros motivos, mas a base é lá, salvar. Homens, salvar seres humanos dos pecados deles, conforme eu li também, já foi lido aqui em Lucas. E a segunda vinda? Segundo aos Tessalonicenses 1, 7 a 10. Eu queria que você chegasse lá também, porque é futuro. Eu gostaria que você tivesse afiado quanto ao futuro. O que a Bíblia diz? Segundo aos Tessalonicenses 1, de 7 a 10. Segundo aos Tessalonicenses 1, de 7 a 10, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Passagem parecida com a descrição lá de Mateus 24, não é? Com os anjos do seu poder, em chama de fogo. Contraste, comparado com uma criancinha nascendo numa manjedoura, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí está um propósito da segunda vinda de Cristo. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição. Palavras fortes.
banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Então aí está um grande propósito pelo qual Jesus Cristo voltará literalmente para esta terra. Qual é um grande propósito? Está aqui escrito: tomar vingança, vingar-se. Palavra feia, palavra fora de moda, esquisita, aparentemente até não cristã. Não foi ele mesmo que mandou dar outra face? E ele mesmo vem como um dos grandes propósitos da vinda dele é vingar-se. Agora vamos tentar entender isso, não agora, né? Mas estudando as Escrituras e mostrando que Deus é o grande vingador, a mim me pertence a vingança. Então tudo isso está de acordo com as Escrituras. E teria que explicar o contexto não fácil da questão da outra face que Jesus falou, e muitas outras coisas, mas não se vai a lugar nenhum, sabe, com esse tipo de questionamento que muitos têm a tendência de fazer. Tomando vingança, que incoerência, ele mesmo mandou dar outra face. Aí você se acha um gênio, né? Porque encontrou uma incoerência em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo. Você, do alto da sua inteligência e da sua sabedoria e da sua sagacidade, você encontrou uma incoerência em Jesus Cristo, enquadrou, condenou de incoerente e vamos tocar a vida. Essas coisas de Jesus são muito complicadas. Porque, para começar, tem um bocado de incoerência nele próprio. Ora, é uma desculpa, né? É uma desculpa espetacular para você não se dar o trabalho de baixar essa cabeça aí, esse pescoço duro, e dizer que é incoerente coisa nenhuma, Jesus Cristo, o Filho de Deus, vai ser incoerente com nada. Ele é que tem que me ajudar a ter um pouquinho mais de sabedoria do que a sabedoria de formiga que eu tenho, para entender um pouco que não há incoerência coisa nenhuma. Eu tenho que entender o que ele quer dizer quando dá outra face. O que quer dizer quando ele vem se vingar? Qual o direito que ele tem que se vingar? Por que ele vem se vingar? Quem ele é para se vingar? Isso é que o ser humano precisa fazer, não inventar desculpas satânicas que o Satanás coloca na mente deles, e pensando que eles estão felizes da vida, satisfeitos. Jesus, não, esse eu já encontrei umas 4 incoerências nele, esse eu não perco mais tempo. Milhões de pessoas vivendo desta forma e se encaminhando direto para o inferno. Pessoas que comemoram o Natal. Talvez encha a sua casa de luzinhas e bota no carro lá, e comemorando o Natal, coisa linda, dão presentes e tal. Não vá brincar com achar incoerência com Jesus Cristo, não. Se você não entende o que ele diz, vá atrás e humildemente peça ajuda. Talvez depois de uns 30 anos você meditando, ele abra um pouquinho a sua cabeça para você entender um pouquinho mais. Se ele tiver misericórdia de você e for complacente com você. É assim que se trata com Jesus Cristo. Muito fácil falar nele como bebezinho lá que nasceu lá. É verdade que ele nasceu como bebezinho, cresceu e tudo, mas é passado que ele nasceu como um bebezinho indefeso. É passado que ele tornou-se um homem humilde, pobre, sem pecado algum, mas muito acusado, muito injustiçado. Permitiu-se todo tipo de indignidades, de xingamentos, de agressões físicas. Está no passado. Então, decore, só são 2. Eu não vou dar uma lista de 8 propósitos pelos quais Cristo vai voltar
Literalmente não. Só vou dar 2. Será que você não consegue decorar? Tem gente que diz quantos gols houve no jogo Flamengo e Fluminense 30 anos atrás. E diz com orgulho. Ainda diz quem fez os gols. Fantástico. Eu olho assim, digo, que inveja de tanta cultura. Pois é. Então eu só vou dar 2 motivos para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Um eu já disse, eu não, a Bíblia já disse, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Aqui eu tenho uma pregação nesse texto. Que vontade de parar tudo aqui e entrar nesta pregação aqui de cabeça mesmo, porque é espetacular. Cada descrição que ele faz aqui, tomando vingança contra quem? Contra os assassinos, contra os estupradores, contra os narcotraficantes, contra os políticos corruptos, contra os ladrões, contra os ditadores que mataram milhões. É claro, né? Bom, não vamos concluir muita coisa não, vamos ver o que a Bíblia diz. Tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Agora, se essa turma que eu acabei de descrever aqui, essa classe, pertence a este grupo aqui, estão incluídos aqui. Mas não foi assim que a Bíblia descreveu, dizendo quem faz isso, quem faz aquilo, quem comete o crime tal, Não. Colocou tudo num grupo só. E descreveu de 2 formas. Não conhecem a Deus. Veja a seriedade do que é não conhecer a Deus. E que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Desobedientes a Cristo. São esses os que enfrentarão a vingança do Senhor Jesus Cristo. E aqui no versículo 9, fala do que vai acontecer com eles, coitados, penalidade, eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Muito bem, agora vem o segundo propósito. Eu disse que ele está só 2. O segundo é muito gostoso para os que já são crentes em Jesus Cristo. Que coisa! Quando vier para... está falando de propósito. É o segundo. Ele já disse, tomando vingança contra um grupo. Segundo, um segundo propósito para um outro grupo. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e se admirado em todos os que creram naquele dia, porque foi crido entre vós o nosso testemunho. Coisa espetacular. Propósito dele vir, um deles, como eu disse aqui nessa passagem, só tem esses 2, mas um deles, tem outros propósitos, vem tomar a posse do reino de Israel e do mundo inteiro, lá em Jerusalém, tudo, e vários outros. Mas o básico aqui está, ser admirado, glorificado por outro grupo de seres humanos. Quem? São os que são bonzinhos, os que botam na balança as obras boas e as obras más, e aqueles cujas obras boas pesam mais do que as más, os que dão esmola para os que estão necessitados, que falam bem de Jesus, que são chamados cristãos. Pode sugerir qualificações. Nenhum dessas está escrito aqui. Pode estar incluído algumas. Mas o que está escrito aqui, qual é a característica daqueles pelos quais Jesus vem para ser glorificado e admirado? Que creram. Que creram naquele dia. E o outro é seus santos. Santos, isso que creram. Quem crê em Cristo torna-se um santo. Também não posso explicar todos esses detalhes. Mas aí está, de uma maneira muito clara. Então, a pergunta
que eu quero deixar, embora ainda tenha algo para comentar sobre o Natal, mas onde é que você se encontra? Você que está ouvindo essa pregação aqui, que não vai ouvir talvez por outros meios, onde é que você se encontra? Em qual grupo você se encontra? Agora, tenha muito cuidado, meu amigo, para não se incluir muito rapidamente no segundo grupo, pelo fato de que você botou na cabeça que é um cristão, desculpe a expressão, botou na cabeça. Mas muitos são cristãos porque botaram na cabeça, ou botaram na cabeça dele. A vovozinha, o vovô, o papai, a mamãe, o padrinho, a madrinha, o padre, ou o pastor, sei lá. Colocou na cabeça dele que ele é cristão. Então, se eu sou cristão, eu estou naquele grupo que crê em Jesus Cristo. Quer não acreditar? Vai lá para o dicionário, crê, acreditar. Eu acredito que Jesus veio a esse mundo, morreu, ressuscitou, está no céu, é Deus. Acredito nisso tudinho. Mas acreditar, crer em Cristo e ser salvo por Ele, não é se acreditar só no sentido de... eu acredito que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Acredito. Sim, mas isso não lhe envolve com Pedro Álvares Cabral, né? Não tem nenhuma ligação com ele. Mas o crer bíblico envolve a pessoa com Jesus Cristo, de uma maneira sobrenatural, espiritual, que nós nem entendemos bem. Então, também não tenho tempo para explicar o que é esse crer em Jesus Cristo. Mas, sugiro você ter cuidado ao responder essa pergunta. Para o bem, sabe de quem? Adivinha? De você próprio. Porque a salvação é individual. Seu pai não tem nada a ver com isso. Nem sua mãe, nem sua mulher, nem seu irmão. Você pode ser medroso, corajoso, meio acovardado, ousado, forte, fraco, rico, pobre, doente, saudável, pode ser o que for. Não importa. A responsabilidade é sua. E os olhos que vão olhar para os olhos justiceiros de Deus serão os seus e os de Deus só. Cadê o papai? Cadê a mamãe? Cadê o pastor? Não tem nada a ver com isso. É seu. Ou sua. A prestação de contas será sua e somente sua. Não conte com ninguém. Ninguém. Você e Deus. É muito sério isto. Existe um fenômeno com a chamada cristandade, que é um nome que significa muito e quase nada ao mesmo tempo. Note que eu não estou nem usando cristianismo, que eu estou usando que já é largo. Cristandade, talvez no dicionário seja sinônimo, nem me deu o trabalho de olhar, porque cristandade eu considero algo ainda mais largo do que cristianismo, que já é muito largo, como eu falei também. É que a cristandade consegue se unir para comemorar o Natal, quando olha para trás. Todo mundo comemorando o Natal, como já comentei, todo mundo comemorando de todo jeito. Com Luizinha, sem Luizinha, Papai Noel, sem Papai Noel, com muito presente, com pouco presente. Mas todo mundo comemora e uma coisa está na mente e pelo menos na boca de todo mundo. Feliz Natal, que é Natal, nascimento de Jesus. É isso mesmo, está certo. Pronto. Então, quando olha para trás, a cristandade todinha, bilhões de seres humanos comemoram bem unidazinha o Natal. Não tem problema nenhum. Uma alegria, um pensamento. Mas quando olha para o futuro, essa união se evapora. Entreviste. Hoje tudo é negócio de entrevista, né? Percentual, tudo se lê, artigo, tudo é tantos por cento disso, tantos por cento daqui, tantos por cento disso, tantos por cento daqui. Parece que o mundo vive percentagem hoje. Nunca vi tanto. Um pragmatismo enorme e bom, deixa para lá as percentagens. Mas entreviste a cristandade sobre o futuro. E aí, meu amigo, cristão.
Como é que vai ser o futuro? Meu futuro? Vou me formar. Não, vamos um pouquinho mais para frente. Se é que você chega na sua formatura, mas vamos falar do futuro, vamos fazer assim, morte. Morte? Você quer falar de morte? Você tem certeza que quer falar disso mesmo? Eu quero. É porque eu não gosto nem de cemitério, sabe? Já faltei enterro de... Amigo não se fala, mas de parentes, gente até muito chegada, eu tenho uma coisa... lá com o hospital logo. Porque o hospital, muitas vezes, não é o pré-morte, então eu não gosto de chegar nem lá. Porque tantos por cento, né, percentual, tantos por cento dos que vão para o hospital, tantos por cento morrem, não voltam mais para casa. Então eu já prefiro nem ir para o hospital. Quer falar de mortes? Quero. Um detalhe, eu quero falar da sua morte. Não, aí é demais. Minha morte. Estou aqui meio dramatizando, obviamente, ironizando um tanto quanto. Vocês pensam que isso fica só na imaginação mesmo, que não é real, na vida de milhões e milhões e milhões de pessoas. Pânico quando fala em morte. Eu tenho experimentado isso, eu não vou dizer com malvadeza, claro, mas com a alegria de ver a palavra de Deus sendo colocada na prática na minha frente. E você pode fazer isso. Essa é a coisa de Covid. Pois é, e tal, mas se morrer, tudo bem, porque... Tudo bem, o senhor fala que morrer é tudo bem. Eu digo, claro. Experimente esse tipo de conversa. Você parece, meio estranho. Vai dizer isso num cabeleireiro, vai dizer isso qualquer lugar, farmácia, qualquer lugar. Isso aí. Falou de morte com naturalidade, você é alguém muito estranho, muito esquisito. E não precisa ser um malucão desse aí, messiânico, no mau sentido da palavra mesmo, que cabelo desse tamanho, com a placa ali. Não. Você pode ficar parecendo muito estranho se falar de uma maneira muito tranquila sobre morte. A minha morte, você falando, eu falando, é algo que não assusta. Não é para assustar. Pastor, mas assusta e é muito. Então, se você é crente, eu sugiro que você trabalhe isso no seu coração. Não estou dizendo que você não é crente porque tem pânico da morte, não. O coração é de cada um, é de Deus. Deus é que sabe. Mas eu posso lhe afirmar que não eram assim os apóstolos, não eram assim aqueles dos quais nós vemos biografias hoje, que enfrentavam a morte com uma dignidade, uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Talvez medo do sofrimento é natural, o aspecto do instinto e o lamento profundo de deixar a família. Então, morte é o inimigo, né? Morte é algo que veio na contramão. Acho que posso colocar desta forma assim, veio com uma maldição de Deus. Então, não estou dizendo que para o crente a morte é coisa natural, beleza. Não é bem assim. Certamente que não é. É algo grave, forte, pesado e que faz tremer na base. Mas segurança, serenidade, se chegar, se vier, veio. É porque Deus assim quis, e é natural. E a forma que eu vou realizar o meu grande sonho de estar com o meu querido Jesus Cristo é via morte. Não há outro. A parte daquela geração que eu disse que estará viva quando ele voltar e arrebatar a sua igreja. A parte disso, a única forma que você tem para se encontrar com o seu amadíssimo Pai Celestial e o seu Salvador, a única forma é a morte. Então, como é que não vai ser natural falar nisto? E até ter um pedacinho de você que deseja, não de uma maneira doentia, em termos mentais, não em termos patológicos, não, mas que vê com naturalidade. Não é com um pânico desesperado ou coisa desse tipo. Então, a cristandade chamada, quando olha para frente,
essa unidade que a gente pensa que existe quando olha para trás e comemora o Natal, se evapora rápido. Para uns, pânico. Para outros, alegria, quando pensa que Cristo voltará e que vai se encontrar com Cristo, ou através da morte, ou Cristo voltando, mas muita alegria para frente, vê de uma maneira bem diferente. E os pensamentos do crente, eles se deleitam em imaginar as delícias que nós vamos ter no céu. É para ser assim. Se não for, como eu comentei, procure orar mais e tentar comungar mais com Deus e reservar mais tempo para as coisas do alto, porque o Espírito Santo garante essas alegrias, ou essa alegria, fruto dele, Espírito Santo, para aqueles que levam a sério tudo isso. Olhar para trás, história, tradição, ensino desde o berço. Olhar para frente, fé. Não tem jeito. Não entra tradição, entra olhar para frente, crer no futuro, como a Bíblia diz, é fé. Fé. Uma fé não numa história que falaram para ele, não é fervor religioso, superstição, nada disso serve para olhar para frente. Estou falando de uma fé dada por Deus lá do alto. Então, cada um teste a sua fé, se tem ou se não tem. Se você tem, graças a Deus, você está enquadrado no grupo daqueles que vão se alegrar com a vida de Cristo, se alegram só em imaginar. Quanto mais, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses, vão glorificá-lo, recebê-lo com alegria, aqueles que o quê? Creram nele, se entregaram a ele, como se diz, de corpo e alma e espírito. Você faz parte deste grupo? Amém. Só você pode responder, só você pode dizer. Você pode dizer para nós, responder, vir à frente, ser batizado, fazer parte da igreja, ótimo, graças a Deus. E muitos, de fato, vivem de uma maneira coerente com o que professam. Mas coração é coração. Deixo com você a resposta. Se você não está neste grupo, você é do outro grupo, aqueles os quais Cristo vem vingar. Por quê? Porque são ruins. Não. Que são, mas não é por isso. É porque não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não conhecem a Deus, nem querem conhecer. O que conhecem é do que ouviram falar, uma mistura aí das suas convicções, mas não conhecem de maneira pessoal, porque esse conhecimento só vem para aquele que se arrepende profundamente dos seus pecados, pede perdão a Cristo e se joga nos braços de Cristo. Esse vai receber o Espírito Santo de Deus, divino, enviado pelo Pai e pelo Filho, Jesus Cristo. Este vai travar agora um conhecimento pessoal com o próprio Deus. Esse pode dizer que em Cristo passou agora a conhecer a Deus. Via, não há outra forma, via Jesus Cristo. Então, se você está nesse grupo, se conhecem, obedecem ao Evangelho, levam a sério o Evangelho, creem em Cristo, amém. Se não, peça a Deus. Peça a Deus. Meu propósito não é dizer, se não, então se prepare que você vai. Claro, está valendo a ideia de se prepare, mas a ênfase não é esta. A ênfase é assim, seja humilde, enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Não é porque minha avó morreu com 90 anos, minha mãe com 94, então, pelas estatísticas, lá vem de novo. A expectativa de vida de quem tem uma avó com tantos anos, uma mãe com tanto, um pai com tanto, a expectativa de vida é 58. Eu tenho 35,
Ainda falta mais de 20 anos, não vá por aí não. Não vá por aí não. Estatística é uma coisa muito complicada e que não respeita vida a vida não, viu? A morte não vai perguntar qual é a estatística aqui da sua expectativa de vida, não. Ela vem e lhe pega. Assim que Deus assim determinar. Então você cuide. E você corra para Deus, humilde, e diz assim: Senhor, me ajuda. Eu acho que não estou naquele grupo de que crê em Jesus Cristo e te conhece e te obedece pelo Evangelho. Eu acho que não. E a minha crença é muito de tradição, coisa meio religiosa. Senhor, eu acho que eu estou no primeiro grupo, eu acho que eu estou ruim, estou liquidado. Jesus Cristo vem se vingar de mim. E se ele não vier, eu vou enfrentar a vingança dele. Então me ajuda, me dá esta fé. E se você tem um crente, parente, amigo, não pense que ele é melhor do que você, mais inteligente, mais bonzinho, dá mais dinheiro. Não. Ele teve misericórdia de Deus, do jeitinho que você está precisando e pedindo agora. E esse crente, parente ou amigo, ele passou por esse caminho de humilhação e de pedido de perdão. Como é que o senhor sabe? Porque nunca teria se tornado um crente verdadeiro se não passasse por esse caminho de baixar a cabeça e se humilhar e pedir perdão. Esse é o meu... Eu acho que é o melhor presente que eu posso oferecer de Natal para aqueles que não têm Cristo. É esse desejo. Se entregue ao Senhor Jesus Cristo. E a nós que somos crentes, nos alegrar cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, até nos encontrarmos com Ele. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo dirija cada coração e opere em cada um, conforme eu pedi no início. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.